A paz do Senhor, queridos espectadores do canal EBD em Estudo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, número 6. Meu nome é Diego Moraes. Eu sou Isaías Nascimento. E nós somos professores da Escola Dominical da Congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aqui nós somos dirigidos pelo pastor James, a quem desde já agradecemos a confiança por estar fazendo esse trabalho. Queridos, essa lição que estudaremos é a número 6 dessa revista. Como vocês já sabem, nós estudamos nela a história de Jó. Como já citamos outras vezes, o título dessa revista é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Nessa lição nós vamos entrar na teologia de Elifaz. O título da lição é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Nosso texto áureo se encontra lá em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenha visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática nos diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe que você deve fazer com seus alunos se encontra lá em Jó, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 8, depois em Jó, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 4, e Jó, capítulo 22, dos versos 1 ao 5. Você deve destacar que Elifaz é junto com Jó, dos personagens coadjuvantes dessa história. Ele vem até Jó para trazer uma teologia que pretende o colocar em dúvida sobre a sua integridade e o seu comportamento diante de Deus, como se isso fosse a causa de seu sofrimento. Então, queridos, na introdução da lição, o autor vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nós sabemos que há 3 principais amigos de Jó, e nessa lição nós vamos estudar o primeiro deles que se manifesta, que o seu discurso é registrado no livro, e ele é Elifaz. Ele vem trazer para Jó a noção de que o seu sofrimento tem uma causa, e a sua causa é o pecado. Nós vamos ver nessa lição que não é bem assim, não é, irmãos? Jamais. Era uma teologia que era muito difundida naquele tempo, né? Pela cultura tradicional, mas que não está totalmente desacordo com a vida realmente de Jó, a situação. A gente vê aqui no primeiro tópico da lição, meu querido professor, né? Os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que quer dizer isso? Que cada ação do homem vai existir algo que vem retribuir dele essa ação, né? Se eu faço boas ações, eu serei bem recompensado. Se eu faço ações mas eu terei a minha retribuição conforme as minhas más atitudes. E eu destaquei um trecho aqui do nosso tópico que fala assim: Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e do efeito é o princípio da ortodoxia teológica, que não se pode ser contrariado. Não pode ser contrariado. Então ele chega realmente para acusar Jó de alguma situação, e ele tenta mesmo convencer Jó que o motivo daquele sofrimento todo que Jó estava passando, né, é porque ele tinha feito algo que o levou àquilo ali, né, que o levou àquilo. Então seria justo Jó sofrer aquele dano, porque era realmente a teologia ortodoxa, era realmente a teologia tradicional daquele tempo, que no pensamento lá daquelas pessoas que lá habitavam, que o homem recebia por aquilo que ele fazia, né? Por aquilo que ele fazia. Então, o Elifaz estava totalmente convencido que Jó havia cometido o pecado, que Jó não era um homem íntegro, que Jó realmente estava numa situação de pecado diante de Deus. A gente sabe que isso não é verdade, por quê?
Porque o próprio Deus é quem testemunha sobre Jó, né? E o chama de íntegro, de um homem reto que se desvia do mal. Então não cabe para Jó essa situação. Obviamente que a gente sabe que essa teologia realmente ela funciona na vida do homem. Claro, a Bíblia traz no Novo Testamento, no Velho Testamento, conceitos também e princípios sobre isso. Princípios sobre isso. O próprio Cristo falou que aquilo que o homem semear, isso ele também irá colher, não é verdade? Então tem essa situação. Só que a gente não pode ver isso tudo como uma exclusividade, como algo fechado assim. Não. Deus também pode usar o sofrimento humano para ensinar algo ao ser humano, que era o caso específico de Jó. Obviamente que se eu cometer pecado, se eu viver uma vida de pecado, eu terei as consequências desse pecado na minha vida. A principal consequência de uma vida de pecado é o afastamento de Deus. O afastamento de Deus. E a gente não vê no contexto histórico de Jó esse cometimento do pecado que o levou ao distanciamento do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados, estavam da glória de Deus, né? Porém, isso não é uma coisa, como nós falamos, absoluta na vida do homem em relação ao sofrimento. Já colocamos que Deus ele pode usar o sofrimento humano para diversas coisas. Como instrumento. Como instrumento. E se o aluno perguntar ao professor, mas está escrito que tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. E Paulo dá ênfase a isso, dizendo que Deus não se deixa escandalizar. Claro, com certeza. O que é que dizemos então para o aluno que trouxer isso à tona na aula? Isso é realmente perfeito. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Em última instância, a justiça vai ser feita. Justiça sempre feita. Deus é um Deus justo, né? Só que isso, nós estamos colocando, em relação ao sofrimento, isso não pode ser visto como uma forma absoluta, porque Deus pode usar o sofrimento como um instrumento para fazer o homem crescer mais ainda em seus planos. A gente sabe que Deus é o Deus soberano, é um Deus absoluto. Ele não está atrelado a um conceito tão somente, a um princípio tão somente. Ele pode usar o sofrimento para diversas situações, né? Aquela teologia ortodoxa, né, daquele tempo, tradicional, ortodoxia quer dizer tradicionalismo, tradicional, ela fechava tudo tão somente dele, nessa caixa realmente, nessa caixa. E isso é interessante nós colocarmos, Diego, que isso é muito perigoso nós pensarmos assim. Por quê? Porque leva o homem a um absolutismo. Leva o homem a um absolutismo, a se achar. Por quê? Olha só, se eu sofro é porque eu estou em pecado, né? De acordo com a teologia lá que era difundida. Porém, Diego, se eu não estou no estado de sofrimento, quer dizer que eu não estou vivendo a vida de pecado. Quer dizer que eu estou isento de pecado. Então isso me coloca numa posição diante de Deus que ela não existe. Ela não existe. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Claro que o crente, ele se encontra numa categoria de pecador diferente, diferenciada. Naquela categoria que se aproximou a Deus novamente através do sangue derramado do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Mas ele não deixa de ser pecador. E o sofrimento não é sinônimo de pecado. E nem pecado é um sinônimo de uma derrota plena do homem ali. Não, como já falamos, Deus usa também o sofrimento para ensinar lições para o homem. É muito perigoso nós seguirmos essa linha dessa teologia que ele queria realmente incutir na cabeça de Jó, que ele estava realmente sobre ela. E Jó, realmente fazendo uma reflexão da sua própria vida, momento ali totalmente de introspecção, ele não conseguia chegar a essa conclusão. Ele não conseguia chegar a essa conclusão que ele tinha cometido pecado que o levasse a tamanho sofrimento. A tamanho sofrimento. O sofrimento do Jó ele foi inimaginável. Ele não houve precedentes na história. Foi realmente uma coisa totalmente que fugiu de tudo aquilo que já aconteceu Nós falamos que não foi um sofrimento ordinário, foi um sofrimento extraordinário. Com certeza, extraordinário. Que foge, que até mesmo a compreensão humana, da própria compreensão do próprio Jó, se fugia, né? Por que ele estaria sofrendo por aquilo? Mas era o plano de Deus
para ensinar a Jó que ele não era um ser absoluto, para ensinar aos amigos de Jó que aquela teologia que esse tópico está nos trazendo, ela não era absoluta, ela não é, a gente não pode ver essa teologia como algo absoluto na vida do homem, não, mas como uma das ferramentas, né, de toda essa engrenagem que Deus utiliza para se relacionar com o ser humano. Exatamente. E aí nós chegamos no ponto 3, a queixa de Jó, porque Jó não aceita, ele não aceita isso. E é verdade, se a gente adotasse a teologia que ele faz, ela tem um grande problema, que é tirar a soberania de Deus. Com certeza. Eu acho que esse talvez seja o maior problema da teologia que ele faz, porque eles, olha, se o justo não pode sofrer, então Deus está restrito a não oferecer ou a não submeter o justo ao sofrimento. Sim. Porque isso seria incorreto. Totalmente. Então, a principal falha na teologia que ele faz é a de tirar de Deus a sua soberania. Jó não aceita e ele não vê na sua vida razões para aquele sofrimento. Claro, deixa eu só um parênteses dele, na sua fala também, pegando esse gancho aí, e também nos leva ao cometimento de outro erro gigantesco, né? Que é a questão do mérito humano. A partir do momento que eu sei que se eu não pecar, eu tenho realmente que ser abençoado por Deus, entendeu? Então eu posso chegar e dizer, Deus, você tem a obrigação de me abençoar, porque eu sou um homem que não vive no pecado, né? Então o mérito humano aí, que é uma teologia que nós devemos também descartar da vida cristã, nós somos abençoados por Deus pela soberania, pela bondade e pela graça de Deus. Jamais porque nós merecemos alguma coisa. Jamais. Então, essa teologia nos leva também para esse lado também meritório, para esse lado que o homem merece algo de Deus, se ele se manter íntegro. Em troca da sua integridade, né? Em troca da sua integridade. Mas o interessante é que, por mais justo que o homem seja, a sua justiça não passa de trapo de imundícia. Para Deus, que é soberano. E é interessante que Jó não aceita essa tese. Nós vamos ver o autor chamar atenção para isso, quando ele diz: o patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Nós vamos ver Jó se defendendo nos capítulos 6 e 7. Ele aí entende que, tudo bem, esse sofrimento vem da permissão, pelo menos, de Deus. Eu não sei porquê, eu não compreendo, mas Jó não aceita que foi em função do pecado. Ele faz isso nos capítulos 6 e 7. Mas é impressionante a gente observar que a semente que Elifaz lançou acabou germinando, porque Jó, lá na frente, pergunta para Deus qual é o seu pecado. Sim. Embora ele não tenha aceito nesse momento, parece que, irmãos, a semente que Elifaz lança germina lá na frente, quando Jó esgota as suas tentativas de compreensão e pede que Deus diga para ele que pecado ele cometeu, né? Ele, num diálogo com Deus, acaba cedendo, irmãos, a essa teologia e pedindo para Deus para que apontasse o seu pecado. Porque isso fazia parte, né, da cultura religiosa naquele tempo, né? Essa teologia fazia parte do contexto religioso. Então, Jó também observava isso. Exato. Só que não se encaixava, ele não conseguia enxergar o encaixe dessa teologia com a vida dele. Ele não conseguia. O conflito estava aí, né? A teologia que era difundida, exatamente, na religião, com o contexto da vida do patriarca. Isso, porque se a gente for observar, queridos, essa teologia, ela é simplista, né? E Deus não é simples. Deus não pode ser esquadrinhado, como diz o salmista, e, portanto, ele não precisa se encaixar nessa teologia da justiça retributiva. Não precisa se submeter a essa teologia. É isso que fica bem claro. E assim nós chegamos no segundo tópico da lição, irmão Isaías: os pecadores no contexto da tradição religiosa. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. A gente já deu até uma entrada nessa situação aqui, né? O que era a tradição religiosa daquele tempo? A ortodoxia engessada aqui o nosso autor, né,
que aliás ele enfatiza e traz um toque muito interessante, né, que ele fala realmente aqui, lá na frente, que essa teologia é a teologia de Elifaz, né? Ele foi muito assertivo nessa questão. Então, irmãos, essa ortodoxia engessada era realmente a religião, aquilo que eles viviam em relação a isso, né? Eles admitiam realmente que a questão do sofrimento humano era o pecado cometido. E ninguém poderia ir em encontro disso. E Jó estava na cabeça deles, Jó estava indo, estava batendo de frente realmente à cultura religiosa, né? É interessante que a gente vê Jesus lá na frente, fazendo aqui um paralelo com Cristo, também batendo de frente com a cultura religiosa daquele tempo, né? Jesus entra no templo, tem um homem lá com mão mirrada, é no sábado, e Jesus o cura. O coloca no centro das atenções para que todos vejam aquele homem sendo curado, né? Jesus não faz nada escondido para que os religiosos não enxergassem e não vissem ele curando no sábado, que era a cultura, a tradição religiosa, e Jesus o cura naquele momento. Então a gente entende, Diego, aí, que a cultura religiosa ela é interessante, mas ela não pode transcender, né, aquilo que a palavra de Deus estabelece. Quebrantar princípios bíblicos. Quebrantar princípios bíblicos, não pode. O próprio Cristo deu ênfase a isso, né? E a história de Jó também traz esse contexto, né? Eles queriam incutir em Jó realmente que Jó estava em pecado, porém Jó não encaixava isso na sua vida e Jó não aceitava essa teologia, essa tradição religiosa para a sua vida. Muito bem. E no segundo ponto, o autor chama atenção para isso, a questão da tradição religiosa. Veja que ele se estriba nisso. Sim. Olha o que diz aqui o versículo 7 do capítulo 15. Olha o que ele fala. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então ele diz, olha, isso que eu estou falando para você vem de uma tradição. Olha, tem gente aqui que defende isso, João, que é mais velho do que seu pai. Há muito tempo. Então, que autoridade você acha que tem? O que você acha que sabe que nós não saibamos? Veja que há esse choque com essa cultura. E mais uma vez, o problema dessa teologia é dizer, opa Deus, espera aí. Aqui, se o Senhor infligir sofrimento sobre o justo, o Senhor está agindo incorretamente. É esse o principal problema dessa teologia, que era defendida, e aqui ele chama atenção para isso, pelos anciãos, pelos idosos, por gente mais velha que o pai de Jó. Não era só mais velha do que Jó, era mais velha do que seu pai. O próprio Elifaz era bem mais velho do que Jó. Então ele também fala aqui sobre os encanecidos, irmãos, e se aparecer a dúvida sobre o que significa essa palavra, encanecido vem de cãs, e os irmãos sabem que cãs são cabelos brancos, né? Sim. Nosso irmão Isaías é encanecido. Com certeza. Olha os cabelos brancos aqui. E como, né? Então, Provérbios fala também sobre a glória que vem das cãs, né? A honra que há nas cãs, os cabelos brancos, irmãos, que muito mais do que em nossa cultura trazia respeito na cultura judaica, e eu diria na cultura oriental, há muito respeito para os anciãos. Então ele chama atenção para isso nesse ponto, apontando para a tradição religiosa. Olha, tem gente aqui muito mais velha que defende a mesma coisa, João. O que você sabe que a gente não sabe? Quem é você para não aceitar essa teologia? Muito bem, então a gente vê a tradição sendo colocada aí como, né, um estribo para Elifaz. Claro. Ele aponta para os idosos, para os anciãos, que eram, como nós já falamos, respeitadíssimos na cultura oriental, como até hoje não são, irmãos Isaías. E aí o terceiro ponto vem entrar cobrindo esse ponto, né, da defesa de Jó. Jó começa a se defender em relação aos ataques aí do seu amigo da onça, né? Ele faz que é o amigo da onça, o cara desse, né? A pessoa que vê o cara desgraçado como Jó estava. Talvez não houvesse maldade em Elifaz.
Mas assim, o problema é que o argumento que ele usa lá na frente é muito pesado em relação a Jó. É muito pesado para alguém que estava sofrendo tanto daquele jeito. Ele estava inegavelmente errado, mas talvez não houvesse maldade. Pode ser que não exista tanta maldade, né? Mas talvez fosse naquele momento não fosse cabível. Tem aquele ditado, o inferno está cheio. Depois das lições, não fosse cabível aquele posicionamento de um amigo, né? E o próprio Jó, no contraponto, fala: olha, se fosse eu, na qualidade de vocês, eu não faria isso que vocês estão fazendo comigo. O próprio Jó fala lá na frente: eu ajudaria vocês, eu faria isso, tal. Será que eu mereço esse tratamento? Pois é. Verdade. Então Jó, ele estava realmente naquele momento tão difícil, né, de muita dor. Lembre, meu irmão, que Jó já tem perdido 10 filhos, toda a sua fazenda, tudo mais, e agora vem os amigos de Jó, né, e em dado momento, depois que Jó faz aquelas reclamações que nós tratamos na aula passada, na lição passada, os amigos de Jó começam a argumentar e tentar, como nós estamos colocando aqui, convencer a Jó de pecado. E Jó que começa a se defender dele, né? E a defesa de Jó, a gente sabe que nós estamos aqui agora no momento poético do livro. Então a gente tem que encarar essa situação realmente, o que Jó falou realmente dessa forma. A gente não pode fugir desse gênero literário, né, que é a poesia, né? Tal como os salmos fazem, como diz aqui o nosso autor, né? É um gênero realmente poético que Jó usa. Eu queria ler aqui, Diego, dois versículos rapidamente, que está em Jó 16, tá aqui dentro do contexto, 16 e 17, que fala assim: entre toda a defesa de Jó, o meu rosto todo está descorado de chorar. Você veja o sofrimento de Jó como era intenso. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Tudo isso é um teor poético que Jó está colocando aí, tá? A gente não pode ver Jó como egocêntrico, como algum cara que queria realmente se justificar acima de tudo. Mas sim, são argumentos que ele usa dentro desse contexto realmente literário e poético. 17 fala assim: apesar de não haver violência nas minhas mãos, tá? Ou seja, não é justo que eu sofra de acordo com o que você está me dizendo. Se o meu sofrimento a causa dele é pecado, então eu estou sendo injustiçado. Era isso que eu queria colocar. E de ser pura a minha oração, né? Ele orava realmente a Deus, apresentava aquela situação e era pura também. E ele faz, e os seus amigos gostariam que Jó pedisse perdão pelos seus pecados. Realmente a grande intenção era que Jó reconhecesse um pecado, né? Que pedisse perdão a Deus, e Jó não orava assim a Deus. Jó orava até pedindo para que Deus revelasse para ele qual era o pecado, né? Se eles estavam certos, se a cultura religiosa estava certa, então que Deus revelasse para ele qual era o pecado. Porque Deus revelando, eu acho que o único argumento que Jó aceitava em relação a essa teologia é do próprio Deus. Era do próprio Deus, porque Deus conhece o desconhecido, né? Deus conhece o desconhecido. Então Jó fala: Deus, se eu pequei, me revela aí, né? E isso não acontece porque realmente Jó tenha se mantido íntegro em sua vida. Isso quer dizer que Jó não pecava? Claro que não, tá, meus irmãos? Claro que não. Jó não era um extraterrestre, né, dele. Jó era um ser humano, carne e osso, como todos nós, né? Porém, o que está aqui em discussão é se aquele sofrimento que Jó estava passando era proveniente, né, do pecado, de algum pecado que Jó havia cometido. E não era. Para você ver, Diego, a acusação que ele faz é tão forte que ele acusa Jó de tudo que aconteceu, inclusive a morte dos seus filhos e também a perda da sua fazenda, a pecados de Jó. E isso era muito injusto, isso atribuir isso a Jó, né? A gente sabe, mais uma vez, que o próprio Deus foi quem testemunhou em relação a Jó. E nós avançamos, meus irmãos, aí, tá? Vamos chegar no tópico terceiro, Diego vai iniciar. Então, esse tópico 2, fazendo aí uma síntese desse tópico 2, então ele vai querer trazer tudo isso, vem trazer o contraponto entre a vida de Jó e também a ortodoxia da religião daquele tempo, tá? Que não se encaixava. Se por um lado os religiosos, as pessoas diziam que o sofrimento era proveniente de pecado,
Por outro lado, nós tínhamos o personagem Jó, que não conseguia se atrelar, se encaixar à cultura religiosa daquele tempo. Ele não conseguia, tanto que ele pedia até a Deus que Deus apontasse para ele esse pecado. Exatamente. E no terceiro tópico da nossa lição, nós vemos o autor lembrar disso: os pecadores diante de um Deus infinito. O primeiro ponto desse terceiro tópico é: Deus não se importa com quimeras humanas. Queridos, o autor da lição usa essa expressão quimera, e é importante que a gente saiba exatamente o que significa, para entender o que ele quer transmitir. Quimera é um ser mitológico, da mitologia grega, e era uma mistura, né? Era um animal, um ser mítico, que tinha uma cauda de serpente, uma cabeça de leão e uma cabeça de bode, respirava fogo, ou seja, uma salada, uma loucura da mitologia. E com essa expressão, queridos, é justamente isso: Deus não se importa com as coisas que nós inventamos, com as concepções que nós criamos. As fantasias que nós... As fantasias que surgem na cabeça do homem. Essa, por exemplo, a de que Deus não poderia permitir sofrimento para um justo. É uma quimera, uma loucura que saiu da cabeça do ser humano, que pretende restringir a soberania de Deus. Deus não se importa com as quimeras humanas, com essas noções, essas concepções que o homem faz. Ele não se sujeita a elas, queridos. Nunca se sujeitou e também não vai se sujeitar. Em hipótese nenhuma, o que nós achamos vai formatar a forma como Deus age. Somos nós que temos que procurar nos formatar a sua vontade, a verdade expressa na sua palavra. Veja o que diz aqui o autor da lição. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. É importante a gente pontuar a visão que ele teve, não é? Elifaz, queridos, que é descrita lá no capítulo 4 desse livro. E nós vemos uma experiência espiritual onde ele vê um espírito, um vulto, que chama a atenção para o quão o homem é pequeno. E é interessante a gente observar que ele sentiu um arrepio, os ossos estremeceram, deu aquele reteté nele. Passou pela experiência espiritual, né, que a gente poderia colocar como hoje, trazendo para a nossa realidade, muita coisa do que alguns neopentecostais experimentam. Teve arrepio, teve tremor nos ossos, e ele via um vulto que chamava atenção para o quanto o homem era pequeno e que Deus não se importava com ele. Esse diálogo é muito importante, está lá no capítulo 4 do livro de Jó. E ele usa essa experiência espiritual para embasar, para fortalecer o que ele defende diante de Jó. Está vendo aí, queridos, como é muito importante a gente submeter todas as coisas ao crivo da palavra de Deus. Com certeza. Mesmo experiências supostamente espirituais ou espirituais, queridos, não necessariamente são verdades bíblicas, teológicas e incontestáveis. Esse é um ponto que é muito importante a gente absorver nesse tópico. E assim, irmãos, a gente chega ao segundo ponto desse último tópico. Com certeza. Antes de a gente avançarmos aqui para nesse nosso segundo tópico, eu queria ler aqui um versículo, está em Mateus, para embasar mais ainda essa questão do sofrimento do justo. Está lá em Mateus 5 e 45. Mateus 5, 45 diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Então, meus irmãos, tudo o que acontece com o justo, ele pode também acontecer com o injusto e vice-versa.
Porque Deus faz com que o sol e que com a chuva, né, se levante sobre ambos aí. E se a gente achar que o justo não sofre, a gente vai estar negando que Abel morreu pelas mãos de Caim. Abel era justo e Caim era injusto, né? Então ele faz, me explique isso, se eu estivesse lá, né? Perguntaria a ele faz, me explique isso. Como é que um justo morre pela mão do injusto? Então essa teologia ela não tem cabimento algum, E aqui avançando para o nosso tópico segundo, Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que ele nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. O que quer dizer aqui, meus irmãos? Ele queria realmente dizer que Deus era um Deus totalmente transcendente, que não existia relacionamento de Deus com o homem de maneira alguma. Como Deus já colocou, bem pontuou aqui. Porque Deus é um Deus transcendente que não pode se relacionar com o homem, né? Mas Jó, ele queria realmente, ele não negava essa transcendência de Deus, como a gente não pode negar, é claro. Tá? Mas nós não podemos negar também que Deus, ele usa critérios para se relacionar com o homem, né? E ele, pela sua soberania, ele resolveu por ele mesmo de se relacionar com seres humanos. Ele não fez, Diego, meros fantoches aqui na Terra, não. Ele dotou o homem de inteligência, de racionalidade, porém ele também quer essa interação com esse ser racional que é o ser humano, que é o homem, né? Nós não podemos negar duas verdades, que Deus é um Deus transcendente, né? Transcendência, e que Deus, mas também temos que saber que Deus é um Deus em sua soberania, que escolheu por ele mesmo se relacionar com o homem. Porque a gente não sabe. Sim. Mas ele nos ama. Né? É verdade. Ele escolheu fazer isso. É verdade. E a forma mais, que eu entendo, a forma mais direta que ele fez para que esse relacionamento fosse mesmo uma coisa muito, digamos assim, posso colocar assim, palpável, foi o envio do seu próprio Filho, Jesus Cristo à Terra, né? Quando ele realmente incorpora ali o ser humano, né? E se relaciona diretamente mesmo com o homem. Veja como Deus, ele sempre, a gente vê isso desde Gênesis, né? Deus indo tal, e conversar com Adão e tudo mais. E ao longo da história, a gente passa por vários episódios, né? A gente vê Abraão, Deus tendo contato direto com Abraão, relacionamento. Moisés também, Deus tendo contato direto com Moisés também, relacionamento, né? Todos os juízes, todos os profetas também que se passam, os apóstolos com já o próprio Cristo na terra, até finalizar, o próprio apóstolo Paulo teve esse contato direto com Deus, esse relacionamento com Deus, e com nós também não é diferente. Deus também, ele se relaciona conosco e quer ter esse relacionamento com ele. Deixou a sua palavra para que a gente possa ouvir a sua voz através da palavra, né? E a oração para que nós pudéssemos conversar com ele e ele conversar com nós. Abriu o caminho para isso. Abriu o caminho para isso, com certeza. Um caminho vivo e maravilhoso. Pois bem, irmão Isaías, e com essa verdade de que Deus caminha conosco, ou Ele deseja se relacionar com o homem, nós chegamos à conclusão dessa lição. Nessa lição nós estudamos, queridos, a teologia de Elifaz e vimos as suas falhas, os seus problemas teológicos. Deus não pode se submeter à teologia humana, nem a sua soberania pode ser encaixotada no que algumas pessoas decidem acreditar. A verdade dele é absoluta, é única, indiscutível e é revelada na sua palavra. Eu gostei da expressão do autor da lição, Sim. né? Que Deus não está nem aí para as quimeras humanas. A sua verdade incontestável é revelada pela sua palavra, e a fonte primária da verdade, queridos, é a palavra revelada. Deixa eu abrir só um parênteses, mais um parênteses aí, quando você concluir a lição, é que, veja, meu amado professor, o quanto é importante o estudo da palavra.
porque nós estamos aqui diante de uma teologia, né, que ela é difundida, inclusive hoje, Diego, né? Podemos dizer que a teologia ele faz não morreu lá no Oriente? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, ela está viva e muito forte no nosso cotidiano, hoje na nossa história. Para você ter uma ideia, não é incomum, né, você passar por alguma igreja aí, neopentecostal, e você encontrar uma frase dizendo, participe dessa igreja que o seu sofrimento acaba. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Como se o seu sofrimento fosse a vida que você está levando, realmente fosse a causa de todo o seu sofrimento, e que se você viesse a crer em Deus, esse sofrimento realmente cessaria 100%. Isso é engodo, isso é engano. É isca. É isca, com certeza, para aprisionar você, entendeu? E para lhe transformar num crente raquítico, teologicamente falando. Pois é, os neopentecostais, eles absorvem um ditado americano que diz: você pega muito mais moscas com mel do que com porrete. Com certeza. Né? É uma isca, mas queridos, à luz da palavra de Deus nós aprendemos isso, que o sofrimento do justo pode ocorrer, claro. E está a vida do justo, do injusto, todos encerrados debaixo da soberania de Deus. Esse é o título da revista. Com certeza. A fragilidade humana e a soberania de Deus. Então assim a gente conclui essa lição de hoje. Foi uma alegria imensa, queridos. Contamos com você para subscrever no nosso canal, se inscreva nele, acione o sininho, dê um like, faça um comentário, porque tudo isso nos ajuda a evoluir esse trabalho. Como nós falamos, essa pré-aula não tem a intenção de substituir a escola dominical, né, Diego? É importante que você assista essa pré-aula, é importante para que você tenha subsídios, para que você tenha argumentos, para que você possa confeccionar a sua aula de maneira, né, um pouco mais ampla. Porém, ela não substitui de maneira alguma a EBD. Então, compareça à sua igreja aos domingos, 9 horas da manhã, tá? Para que você possa interagir com os seus alunos, para que você possa interagir com o seu professor e se fazer presente na maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Nada substitui a comunhão. Amém. A paz do Senhor. Não tem medo, e é por isso que eu